Fala galera, pré-jogo na área, Náutico e Retrô neste domingo, 7 da noite a bola rola e direto aqui do CT Wilson Campos, o CT do Náutico, a gente vai trazer todas as informações para esta partida, para a galera já ficar ligada. Acompanhamos aqui os últimos trabalhos da equipe do Náutico para este jogo, tem também as imagens do Retrô, que vem de uma derrota na Copa do Brasil, mas uma derrota cara, que deixou a equipe de Camaragibe viva na competição diante do Bahia. Vamos trazer tudo isso a partir de agora no nosso pré-jogo. Eu já peço a você o primeiro. Obrigado pela enorme audiência aqui no nosso canal. Audiência estrondosa, muita gente acompanhando, o engajamento crescendo, o número de inscritos também. Mas é importante, hein? Dá o like nesse vídeo, galera. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações e você vai acompanhar tudo em primeira mão no seu celular, no seu tablet, onde você estiver. É só você se inscrever e ativar os sininhos, porque quando tiver vídeo novo no canal, você vai receber a notificação imediatamente no seu telefone celular. E desde já, agradeço a enorme audiência, os números do Multiplay em apenas 5 meses de canal, meu amigo, surpreendente. Muito obrigado, toda a nossa equipe trabalhando para você e toda a nossa equipe também agradecendo essa enorme audiência que o canal tem obtido nesse comecinho, né, nessa primeira temporada de cobertura do futebol pernambucano, nosso canal Multiplay Pernambuco. Galera, deixa eu pedir também para que você siga-nos nas nossas redes sociais. QR Code está na tela, é do canal Multiplay no WhatsApp. Você tem todas as informações, tudo que é notícia, nós colocamos também no nosso canal do WhatsApp, e aí você tem tudo concentrado, fácil ali na palma da sua mão, na palma do seu celular. E você também pode ser membro do canal. A partir de R$ 1,99 você pode se tornar um multiplayer e ter notícias quentinhas e exclusivas também no seu canal no YouTube, na sua Smart TV, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Bom, galera, vamos lá. Falar de Náutico e Retrô, o jogo é neste domingo, 7 horas da noite. Como é que vem o Náutico para essa partida? Cheio de moral. Primeiro, quarto colocado na Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que vem de uma vitória diante da equipe do Guarani por 1-0, aquele golaço de Lucas Cardoso de falta. Você viu aqui no canal, a gente tem imagens também para mostrar da partida para você, e isso deu uma moral enorme para o Náutico vir para esse jogo. E olha que o Timbu estava desfalcado lá em Campinas, hein? No interior de São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, para esse jogo nos aflitos, vem com o time completinho, à exceção, logicamente, do Paulo Sérgio, que vai cumprir suspensão pela punição no STJD. Artigo 254, o jogo foi contra o Brusque na 4ª rodada e ele pegou 2 jogos de suspensão. O primeiro cumpriu logo na 5ª rodada, o segundo ficou para agora. E aí o torcedor pode até questionar por que o Náutico não entrou com efeito suspensivo sobre o Paulo Sérgio para que ele pudesse jogar contra a equipe do Retrô. Porque a partir do momento que se pede um recurso e entra com esse efeito suspensivo, o recurso poderia ser julgado durante o quadrangular. E lá, no quadrangular, os desembargadores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva poderiam chegar à conclusão que ele poderia pegar 2 jogos, poderia pegar 3, até 5 partidas de punição. E aí, para não correr o risco de perder o Paulo Sérgio PS9 no quadrangular, o jurídico do Náutico e a comissão técnica entenderam que era melhor ele ficar de fora dessa partida. Mas olha que ele está treinando normalmente aí, hein? Inclusive trabalhando com bola, o treino muito acirrado, ele participando de todas as movimentações, mas vai ficar de fora do jogo contra o Retrô. Quem está à disposição? O Hélio Borges, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Guarani, volta a trabalhar no Clube Náutico Capibaribe, pode até ser escalado como titular, tá? Quem também está de volta é o Igor Pereira. Este já está confirmado na cabeça de área ao lado do Marco Antônio. Dupla de volantes, Marco Antônio e Igor Pereira, né, que é o primeiro volante, Marco Antônio jogando como segundo volante e um pouco mais à frente, porque ele tem essa liberdade aí para também arriscar suas bolas, arriscar seus gols. Então, o Náutico vai montando o quebra-cabeça da equipe. Lá na frente, sem o Paulo Sérgio, Bruno Mezenga. É a alternativa natural do treinador, que inclusive já confirmou na entrevista coletiva, que a gente vai voltar a colocar ela na íntegra já, ele já adiantou que realmente vai o Bruno Mezenga. Então, podemos dizer que o Náutico está praticamente definido. Muriel no gol, Arnaldo na direita, Carlinhos e Matheus Silva, a dupla de zaga, e o Igor Fernandes na esquerda. O meio-campo com o Igor Pereira, Marco Antônio, Lucas Cardoso
continua como titular. Patrick Alain estava com a lesão na coxa, ficou de fora, inclusive ficou na capital pernambucana, nem viajou para Campinas, ficou se tratando, treinou ao longo desta semana, participou dos últimos treinamentos, mas deve ficar no banco de reservas. Então, se tiver à disposição. Então, o jogador que vai fazer ali a meia de ligação realmente é o Lucas Cardoso, que fez aquele golaço contra a equipe do Guarani no sábado passado. E no ataque, tem o Hélio Borges, ou o Kelvin, ao lado do Vinícius na outra ponta e centralizado o Bruno Mezenga. Esse vai ser o time do Náutico para enfrentar a equipe do Retrô. E o Bolt, Igor Bolt, chegou esta semana, já está participando dos treinos aí, ó. Está regularizado e ele pode fazer a sua estreia, mas ele não vai começar de frente. O Hélio dos Anjos já garantiu que não vai colocar o jogador de frente nessa partida. Até porque é um jogo difícil, Hélio está encarando também como uma partida muito complicada e que o Náutico precisa dessa vitória. Torcida, dessa vez o Caldeirão está lotado, hein? Lugar de torcedor alvirrubro é nos Aflitos neste domingo, 7 da noite. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Tem todo este domingo ainda de comercialização. Então, podemos fazer uma previsão aí, o total é de 18 mil, que cabem nos Aflitos com tranquilidade. Podemos fazer uma projeção aí de 12, 13, 14, até 15 mil torcedores, quem sabe, no próximo domingo. Acredito que vai ficar na casa dos 12 mil torcedores, que já é um ótimo público devido ao horário, né? 7 horas da noite também. Tem muita gente que trabalha cedo no outro dia, mas vale a pena, hein, torcedor Timbu? Os ingressos promocionais esgotaram ao longo desta semana, mas alguns ingressos estão disponíveis aí para o torcedor alvirrubro, para o torcedor do Timbá. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar agora a entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Sem muito mistério, já foi fazendo as projeções, falando do Retrô, falando de como vai montar esse time para o jogo deste domingo, jogo contra a equipe da Fênix de Camaragibe. Põe no ar, galera! Um jogo que é um duelo de pernambucanos, mas que ganha uma dimensão enorme, né, pelo Campeonato Brasileiro, pelo momento que o Náutico tem, pelo momento que o Retrô está também, vindo de um jogo de Copa do Brasil. O que é que você está projetando para essa partida? O que é que você já estudou do adversário? Olha, para nós, não resta dúvida que é uma etapa da competição muito importante. Nós vamos num campeonato de regularidade. Nessa fase é o Retrô, que merece todo o nosso respeito por tudo que tem construído, né? Sabemos, e para mim é uma surpresa, eles estarem hoje numa situação um pouco mais difícil do que o próprio Náutico dentro dessa competição, porque desde o início de temporada, eu, na minha ótica, né, de assistir muitos jogos, sempre achei o time do Retrô um time que iria fazer uma grande Série C. Mas futebol é assim, e nós não podemos achar que nós somos superior a ninguém, nós não podemos achar que esses números positivos que nós estamos tendo vai fazer com que a gente deita em berço esplêndido, né? É um jogo dificílimo, um jogo complicado, um jogo que a gente sabe que a conotação tática do adversário vai ser muito igual, né, em termos de motivação, que eles trabalharam contra o Bahia, que eles fizeram um jogo forte, agressivo, sem a bola, e naturalmente a gente está esperando muita dificuldade. Hélio, você ganhou um desfalque de surpresa, né, de última hora, que foi essa suspensão do Paulo Sérgio. Como é que você está pensando para fazer essa substituição nesse jogo? Você pensa em usar o Mezenga, pensa em tentar fazer algo diferente com o Vinícius, até com o Bolt que chegou? Você já pensou nisso? Olha, o Bolt não vai iniciar jogo, né? O Bolt está num processo ainda de adaptação, tanto dentro do clube como também de trabalho, né? E ele está bem, mas eu não tenho por que iniciar com ele. E eu sou muito tranquilo quando a minha equipe está totalmente equilibrada, e eu estou vendo um equilíbrio muito grande, e ao natural, vai jogar o Mezenga. É um jogador que vem correspondendo taticamente àquilo que nós gostamos, que nós queremos, dá uma pequena diferença em algumas alternativas de jogo, né? E nós que temos que fazer também com que essa bola chegue melhor em Mezenga. Ela andou chegando bem no Paulo, principalmente no jogo dentro de casa no segundo tempo. Então nós precisamos criar, e o time está procurando criar situações para essa bola chegar melhor nos definidores. O Mezenga, ele sabe construir, ele participa da construção, mas é um jogador muito de definição, e nós temos que também fazer por ele.
e é fazer a bola chegar. Hélio, no meio-campo você tem o retorno do Igor, né? Pereira ali para a cabeça de área, vira opção depois da suspensão automática. E o Patrick treinou essa semana. Você pensa ali alguma mexida, a manutenção do Lucas Cardoso, a volta do Patrick, o Igor na cabeça de área? Olha, eu trabalho procurando equilíbrio, né? Então, muitas vezes você faz uma mexida na equipe para buscar um equilíbrio maior, né? Nós fizemos a mexida na equipe há 2 rodadas atrás para buscar esse equilíbrio. O que estava nos faltando? Uma presença mais dentro do campo do adversário, em termos de último terço, em termos de grande área, criar um volume maior de chances de gol. E esse grupo, do jeito que eu formei, ele correspondeu muito nessas 2 últimas partidas. Então, os números ofensivos nossos não é a questão dos gols feitos, são o mecanismo que pode nos levar a fazer gols, melhoraram assustadoramente. E isso vai muito em cima de 2 bons jogos com a estrutura do jeito que eu coloquei contra a equipe do Caxias. Então é muito simples, né? Todo mundo falar de equipe, todo mundo esconder, todo mundo... Mas tem um momento que você adquire um certo equilíbrio na equipe que eu não tenho o que esconder. A minha equipe só vai, a princípio, ter o retorno do Igor, né? E vai ter a entrada do Mezenga. Nós vamos iniciar com esse grupo que que iniciaram e muito bem, fizeram 2 bons jogos, tanto contra o Guarani quanto o Caxias. Então, é jogo jogado, é jogo de muita qualidade tática. Eu achei o time do Retrô muito bem taticamente, com a característica do seu treinador. Na minha visão, eu acho que o Itamar sentiu a equipe dele nessa última partida, e eu estou esperando muita dificuldade. Agora, a presença do torcedor é fundamental para nós e eles já estão mostrando aí que vai encher. Campo bom, nós esperamos, né? E um adversário difícil é o que nos motiva. O respeito que a gente tem pelo Retrô é trabalhar o máximo como nós estamos trabalhando durante a semana para vencê-lo. E essa é a nossa conotação de trabalho aqui. Olha, o último encontro entre Náutico e Retrô vai fazer exatamente 5 meses no dia desse jogo, que foi aquele confronto pelas quartas de final do Pernambucano, que o Retrô acabou eliminando o Náutico, o que comprometeu o calendário para o ano que vem e tal. Não dizendo que isso seria uma revanche nem nada, mas esse tipo de lembrança, até porque o time mudou muito, você não era o comandante ainda naquela época, esse tipo de lembrança pode servir como uma motivação a mais para esse jogo de domingo? Não, ele serve de uma referência, né? Serve de referência. Eu assisti o jogo. Eu tenho informações do jogo, eu tenho informações detalhadas do jogo do Retrô também dentro da arena contra o Ipiranga, porque eu assisti o jogo todo ontem. Nós temos um trabalho em cima do jogo do Bahia, nós temos um trabalho em cima do jogo do Ipiranga, nós temos um trabalho em cima dos últimos jogos do Retrô contra o Náutico na temporada. Eu espero que o time do Náutico tenha um comportamento diferente do que teve naquele dia. Méritos do Retrô. Então a gente sabe que vai enfrentar um adversário que tem o seu pensamento para enfrentar o Náutico e nós temos que sair dessa e impor as nossas condições. Então, tudo aqui é feito com muito estudo. A escalação minha não vai, em momento algum, dependeu do adversário. O nosso comportamento pode depender, sim, da escalação do adversário, mas, acima de tudo, nós estamos em cima do nosso modelo. Trabalhar em cima do nosso modelo, todo mundo já sabe, já entende o que é o Náutico. Daqui a pouco vamos falar que nós só temos essa alternativa, porque eu sei o que é a crítica, né? Só joga de um jeito, só tem de um jeito. Nós temos que buscar um jeito de jogar. E o jeito que nos oferece esse equilíbrio que eu tenho falado. E em cima disso que nós vamos colocar a nossa equipe. Hélio, saindo um pouquinho da partida, falando um pouquinho do Bolt, até para a gente entender a sua indicação e o que você projeta para ele. Porque pelo sobrenome a gente achava que era um jogador veloz. E ele admitiu que não é um jogador veloz, mas é um jogador de força, que atua pelas pontas. O que é que você projeta com essa força que ele tem em detrimento da velocidade que ele poderia imprimir e que não imprime? Não, ele tem boa velocidade. Para atacante, ele tem muito boa velocidade, né? Ele não é o Bolt, não é isso? Agora, ele é, acima de tudo, um garoto em formação, né? Um garoto que eu o vi jogando, né? Num 4-4-2 contra a minha equipe, uma fase dificílima do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023.
E ele foi simplesmente decisivo na fase que o Amazonas iniciou perdendo as 2 primeiras partidas na última fase do campeonato e acabou classificando. Esse jogador foi fundamental, não só nos 2 jogos contra o Paysandu, mas foi fundamental no jogo contra o Volta Redonda, no jogo contra o Botafogo da Paraíba. E é um garoto que me surpreendeu e eu chamei a atenção disso, né? Não pode, com 23 anos de idade, ficar pulando de galho em galho. Então eu sou muito seletivo nisso. Acho que o jogador tem que criar identidade, né? Tem um lado bom, porque ele já me conhecia, porque aos 14, 15 anos ele morava com um tio que foi meu jogador, que por sinal um belíssimo profissional lá no Goiás, o Bolt, e ele também trabalhou com muitos colegas dele que trabalharam comigo. E o nível de exigência é muito grande. Ele é um atacante muito qualificado para as beiradas, né? Mas sabe também jogar como um segundo atacante por dentro, como também um primeiro atacante. Porque quem sabe jogar de segundo atacante por dentro, joga também como primeiro atacante. São alternativas diferentes do que nós temos. Baseado na flutuação do Vinícius, ele tem mais força. Baseado na flutuação no jogo agressivo do Hélio, ele é semelhante, né? Do garoto Kelvin, ele é diferente. Baseado no Paulo Sérgio e no Mezenga, ele é bem diferente. Quer dizer, então, são alternativas que você cria simplesmente com a vinda de um jogador. Jovem, 24 anos, precisa melhorar em alguns quesitos físicos, baseado nos números que nós exigimos aqui dentro do clube. E o Retrô, vamos falar um pouquinho da Fênix de Camaragibe, galera, porque o time do técnico Itamachule vem de uma derrota para o Bahia por 3-2 pela Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final. Inclusive eu narrei esse jogo para a Rádio Transamérica e estaremos juntos também na Rádio Transamérica na próxima semana, hein? Lá na Arena de Pernambuco, o jogo da volta, você pode acompanhar na Transamérica Recife 92,7. Já estou fazendo o meu merchanzinho lá, já estou narrando esse jogo por lá, dando o recado e aguardando a sua audiência. Mas o Retrô, ele vendeu caro aquela derrota. Lógico que o Bahia tinha um time superior, a gente tem imagens do jogo para você, Bahia com um time bem superior, porém um time mesclado. E a possibilidade do técnico Itamachule não poupar ninguém para este jogo. Primeiro, ele precisa sair da zona do rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Está numa situação complicada o Retrô na competição, precisa da vitória. E não pode poupar jogadores porque precisa realmente fazer uma boa partida contra o Náutico. Porém, tem o jogo da volta na Arena de Pernambuco na semana que vem. Então tem esse dilema se o Itamar vai poupar ou não alguns atletas. Se a gente tivesse aqui que fazer uma projeção do time do Retrô, baseado na escalação da última quarta-feira, Fabian Volpe, Eduardo, Robson Reis, Ryan Ribeiro e Gustavo. Salomão, Richard Franco, Ibali, Diego Guerra, lá na frente, Thales e Wagner Love. As opções, já que no jogo contra o Bahia, ele deu uma mexida no time e ficou da seguinte forma: Fabian Volpe, Eduardo, que depois entrou o Júnior Fialho, Robson Reis, Ryan Ribeiro e Gustavo Salomão, João Lucas, que entrou no lugar do Salomão, Richard Franco, Ibali, Gledson e Diego Guerra, depois entrou o Mike. O Diego levou, foi uma bolada, né? Na hora do gol, o goleiro Gilberto foi sair, chutou na cara do Diego, a bola entrou, foi o primeiro gol da equipe da Fênix de Camaragibe, mas ele precisou ser substituído por conta da bolada que levou no rosto. O Mike entrou no lugar dele. Hadley, muito bom jogador também, entrou no decorrer de partida. Rômulo entrou no lugar de Thales. E o Mascote, que fez o gol que diminuiu ali, o 3-2, acabou fazendo o gol da equipe do Retrô, ele entrou no segundo tempo. Então, Itamachule tem suas peças. O Hélio dos Anjos, inclusive, falou agora há pouco na entrevista coletiva que nós acompanhamos sobre a equipe do técnico Itamachule e vamos aguardar. O que é que eu penso, o que é que eu vejo desse jogo? É uma partida que o Náutico precisa encarar, primeiro, como uma final, segundo, firmar-se no G4, né? Então, e mirar aí, se aproximar do grupo dos 4 melhores da competição, brigar ali pela vice-liderança. O Caxias está muito na frente, né? 20 pontos, então o Náutico, 27 pontos, o Náutico tem condições sim de ganhar. Primeiro
pelo ritmo que o Náutico está impondo dentro de campo, pela intensidade, pelos números. É uma campanha de quem quer subir. O Náutico tem aí a defesa menos vazada da competição, uma das melhores defesas do Brasil, 6 gols sofridos junto com o Flamengo, né, da Série A, de todas as séries. O Náutico também divide aí com o Flamengo esse título de melhor defesa por enquanto. Tem a questão também da invencibilidade de 5 jogos sem vencer, sem perder, sem tomar gols, ou seja, das 14 partidas disputadas, esta é a 15ª, o Náutico não tomou gol em 10 jogos, né, dos 14, então são números importantes que o Náutico precisa colocar impresso dentro de campo se quiser vencer a Fênix de Camaragibe. O Retrô, acredito muito que o Retrô vá buscar realmente essa reabilitação, mas o Retrô vem fragilizado na Série C do Campeonato Brasileiro e acredito que o Náutico possa aí aproveitar-se dessa fragilidade da equipe do técnico Itamar Schulli, que está também pensando na Copa do Brasil, né? Tem que priorizar uma competição que é milionária, oitavas de final, Retrô, na final de contas, é Pernambuco na competição. É isso, galera! Se inscreve aqui no canal, antes dá um like no vídeo, hein? Dá um like no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa os sininhos para as notificações. Você pode também acompanhar o nosso Multiplay PE pelas redes sociais e o nosso WhatsApp, canal WhatsApp liberado. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela e você já vai direto onde você vai acompanhar neste domingo, horas antes do jogo, escalações, movimentação, fotos direto dos aflitos. Estarei dando recado lá também na Transamérica, já nos 92,7 na Transamérica de Recife. Vamos acompanhar Náutico e Retrô. Estou dando o recado e contando com a sua audiência. E depois do jogo, encontro marcado aqui conosco no canal Multiplay com os lances, com a entrevista coletiva ao vivo. Então você não pode perder. Tem muita coisa legal neste domingão de Náutico e Retrô. Acompanhe tudo aqui pelo Multiplay PE. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.